Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez da lição de número 5 da revista Atualidade Cristã, que neste quarto trimestre de 2024 traz como tema Maturidade Cristã. O comentarista da revista é o pastor Misael da Luz Souza. Eu sou Fábio Fernandes, vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 5 traz como título Maturidade Financeira. Esta lição mostra a necessidade de termos um planejamento financeiro, bem como a importância de administrarmos nossas finanças com sabedoria e maturidade, não sucumbindo ao consumismo e à avareza, que são os principais motivos dos descontroles financeiros na pós-modernidade. Orçamento familiar. Cuidado com o consumismo. Vivemos em uma sociedade volátil, onde tudo muda rapidamente, de forma que somos bombardeados constantemente por anúncios e promoções, os quais nos impelem a comprar impensadamente aquilo que nem é necessário. Para uma melhor análise, precisamos, em primeiro plano, entender o que é consumismo e o que ele difere do consumo. Consumismo difere de consumo pelo fato de que o primeiro é feito de impulso, enquanto o segundo é a compra consciente e necessária. Pergunte-se então antes de comprar: eu sou influenciado pela mídia e compro por impulso ou compro somente o necessário? Você tem algo em sua casa que comprou e nunca usou? A importância do planejamento financeiro. O planejar tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. Logo, na questão financeira, não é diferente. Antes de efetuar suas compras, pergunte-se: eu preciso mesmo disso? Preciso ser agora? Eu posso pagar? Os economistas recomendam comprometer no máximo 30% da renda salarial. Logo, seja equilibrado em suas finanças, anote seus gastos e faça um planejamento financeiro. É comum as pessoas questionarem Deus em oração dizendo: Senhor, eu sou dizimista, por que estou passando por dificuldades financeiras? Na maioria das vezes, a resposta está no consumismo e na falta de um planejamento financeiro. Jesus já fez sua parte, ensinou-nos a planejar nossos gastos. A administração dos recursos financeiros da igreja. De onde vêm os recursos financeiros da igreja? Com certeza, o custeio das igrejas, em geral, não vem de iniciativas governamentais. Eles são oriundos, em sua maioria, dos dízimos e ofertas que servem para a manutenção dos templos. Ajudem aos menos favorecidos e ajuda aos pastores e obreiros envolvidos na pregação do evangelho e nas demais atividades eclesiásticas. Por isso é tão importante contribuirmos voluntariamente na casa do Senhor, para que ela possa avançar a cada dia e pessoas possam ir onde nós não podemos. A importância de projetar antes de executar. Traçar metas, planos e objetivos é comum na vida de quem possui um mínimo de maturidade cristã, pois planejar nos dá foco e objetivo. O planejamento se torna indispensável tanto no âmbito familiar como também na administração eclesiástica. Os líderes religiosos devem, antes de qualquer coisa, calcular, projetar e planejar para que futuramente não sejam envergonhados, como Jesus nos advertiu. Afinal, organização e planejamento sempre são bem-vindos e necessários. A obra de Deus não exclui a administração humana. É notório nas Sagradas Escrituras que Deus escolhe estrategicamente seus líderes para realizações específicas. Um exemplo claro é quando Deus substitui o paciente pastor Moisés pelo grande guerreiro Josué. Pois então, Deus precisaria a priori de um guerreiro. A exemplo de José no Egito, Daniel e outros, ainda hoje, a obra de Deus exige de seus líderes um bom conhecimento administrativo. Para tanto, deve haver na igreja local uma tesouraria e uma secretaria que trabalhe com integridade e transparência. Deste modo, o pastor estará preservando sua imagem e a imagem da igreja local.
O cuidado, o zelo e a transparência com os recursos da igreja devem ser marcas dos líderes e pastores maduros, os quais também são administradores. Cuidado com a avareza. Temos que reconhecer o valor do dinheiro. O dinheiro tem o seu valor e sua importância. Porém, não podemos supervalorizá-lo, pois se assim for, cairemos no pecado da avareza. A Bíblia é clara quando nos alerta que não podemos servir a dois senhores, ou seja, não podemos negar de que o dinheiro nos proporciona um momento de felicidade. Porém, a maior felicidade que podemos alcançar é ter o nosso nome escrito no livro da vida, escrito no céu. Não existe nada de errado com os homens possuírem riquezas. O errado é a riqueza possuir os homens, segundo disse o pastor Billy Graham. O fruto do trabalho. Já ouvi alguém dizer que o trabalho é consequência do pecado. Mas não é bem assim, pois mesmo antes da desobediência e queda, Deus já havia dado ordens e funções a Adão. O que acontece depois da desobediência é que o trabalho, que outrora seria um pouco mais fácil, agora será mais penoso e desgastante. O trabalho dignifica o homem, pois é por ele que buscamos o sustento de cada dia. Observe que aqueles que se entregam à preguiça sofrerão as consequências. Mais uma vez, é necessário evidenciarmos o equilíbrio em todos os aspectos. O trabalho faz parte da vida, mas a vida não se resume somente ao trabalho. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. O privilégio de devolver o dízimo e ofertar. Sabemos que a prática do dízimo antecede a lei mosaica. Portanto, não faz parte da lei cerimonial, a qual foi abolida com o advento da graça. Sabemos que o tema é polêmico para alguns, mas o que temos que entender é que Deus é um ser pleno e dono de tudo. Ele não aceita pedaços, momentos, frações ou até mesmo porções. Ele é Senhor de nossas vidas em todos os aspectos e está conosco em todo o tempo e tudo que temos é dele. Parece-nos tão mesquinho questionarmos e negarmos 10% daquilo que tudo é dele. Honremos a Deus também com aquilo que ele tem colocado em nossas mãos. Lembrando que o apóstolo Paulo afirma que a avareza é também uma forma de idolatria. O planejamento deve ser nosso aliado de toda a vida. Sejamos criteriosos ao administrar tudo aquilo que Deus colocou em nossas mãos, fugindo da ganância e da avareza. Sejamos maduros e equilibrados no que diz respeito às nossas finanças. Deus nos deu mais do que o necessário para a nossa sobrevivência, para que possamos ajudar os menos favorecidos. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 5. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Nós estamos localizados na quadra 118, lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Pessoal, não sou de informar o dia da minha aula, mas se Deus permitir, no próximo domingo, 3 de novembro, estarei ministrando essa aula da lição de número 5 e alguns tópicos dessa aula estarei informando algumas dicas de administração financeira e orçamentária. Essas dicas me ajudaram bastante a organizar minha vida financeira. Se você também tem essa dificuldade, leve papel, caneta para anotar algumas dicas que com certeza irá te ajudar na organização de sua vida financeira. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.